meus irmãos, nos encontramos hoje novamente no nosso grupo da Palavra de Deus, hoje para refletir sobre a passagem bíblica de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Passagem que nós iremos refletir sobre o prisma do tema Vocação é Graça. Essa passagem nos é muito conhecida, é a passagem da Anunciação, mas vale a pena nós a lermos parte por parte e refletirmos sobre como ela, de uma certa forma, nos revela um itinerário vocacional a partir do diálogo entre o anjo e Maria. A vocação que se realiza, que se manifesta a partir de um diálogo entre Deus e o ser humano. Vamos lá então. O texto inicia assim. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Nesses primeiros versículos nos é mostrado que quem inicia esse diálogo é Deus. A iniciativa é sempre de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que nos chama à nossa vocação. Continuando o texto, nos diz: entrando onde ela estava, disse-lhe: alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. Aqui é interessante como que, a partir das primeiras palavras do anjo, o evangelista interrompe a fala do anjo e descreve uma reação de Maria. Maria se sente intrigada, Maria se coloca a pensar. Toda vocação, minhas irmãs e meus irmãos, nasce de uma pequena semente que Deus planta no nosso coração. Uma semente que inicialmente gera em nós um certo desconforto, que nos tira da zona de conforto, que desperta em nós uma curiosidade, que nos coloca em um processo de meditação, de reflexão, como Maria se colocou. E aí o evangelista continua. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Aqui é interessante como que o anjo ajuda Maria na sua reflexão a compreender melhor qual era o objeto da vocação dela, no caso, ser mãe do Filho do Altíssimo. Da mesma forma, na nossa reflexão, no nosso diálogo com Deus, o anjo aqui é um representante de Deus, nós vamos amadurecendo, nós vamos refletindo e compreendendo melhor o que Deus espera para nós, qual a proposta de vida que Ele tem para nós, qual a nossa vocação. O texto então continua. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Maria levanta uma questão: como que isso pode acontecer? Como que eu, estando na condição em que eu estou agora, vou chegar a esta condição que é a proposta de Deus para mim? Maria pergunta sobre a forma, sobre o caminho, sobre o meio pelo qual ela deveria passar para que se realizasse aquilo que o anjo havia dito a ela. E aí o anjo continua. O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Maria, que se vê numa condição humanamente impossível de realizar aquilo que o anjo havia falado, de realizar a vocação a que Deus a havia chamado, o anjo ajuda a compreender que na sua impossibilidade humana havia a possibilidade divina. Muitas das vezes, nas nossas vocações também, quando Deus nos chama, nós nos sentimos incapacitados, nós sentimos que nós não daremos conta da nossa missão, da nossa vocação. Mas aqui cabe essa compreensão. Diante da minha impossibilidade de realizar a minha vocação, existe sim a possibilidade divina. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Deus pode realizar o impossível na nossa vida e fazer de nós, pecadores, grandes pessoas, grandes cristãos que exercem bem a sua vocação, que exerce a sua vocação com santidade. Finalizando então essa passagem, disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Aqui nós vemos como que Maria de fato compreendeu o que o anjo quis dizer. Ela se coloca inteiramente nas mãos de Deus. Interessante que o anjo, ou Deus, não a obriga a nada.
Deus vai ao encontro de Maria, Deus chama Maria à sua vocação em uma pura graça, mas não rompe com a liberdade dela. Deus respeita a liberdade dela. E Maria soube muito bem usar a sua liberdade e se colocar nas mãos de Deus para que de fato a vocação dela se realizasse. É isso, minhas irmãs e meus irmãos, que essa passagem nos traz um dos pontos que ela nos ajuda a refletir sobre o nosso itinerário vocacional. Deus, da mesma forma, também vem ao nosso encontro, dialoga conosco e espera que nós também, à medida que vamos nos encontramos com Ele, vamos também amadurecendo a nossa vocação, compreendendo ela melhor, a tal ponto em que nós nos entreguemos totalmente nas mãos dEle e que Ele faça de nós instrumento da sua paz. Meu abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de nós.